Muito bem, Alan, nós temos conectado ao Skype o diretor, o chefe do cartório eleitoral da zona 343, zona eleitoral de Sorocaba, o João Lima. João, prazer tê-lo, né? Agora há 3 dias do nosso processo eleitoral, 3 dias. Acredito que seja um período de muito trabalho para toda a justiça eleitoral, não só o cartório da 343, mas todos aqui da cidade. É hora de acelerar, né? Bom dia. Bom dia. Realmente é contagem regressiva para o grande dia das eleições, domingo agora. João, a gente poderia precisar o número de eleitores inscritos hoje em Sorocaba? O município de Sorocaba conta com 513 mil eleitores aptos a votar. Agora, o número de abstenção, nós temos um voto que é obrigatório, né? O número de abstenções em Sorocaba vem crescendo, vem se mantendo num número. Obviamente que nós temos eleições diferentes. A eleição, quando ela é local, né, eleição para prefeito e vereadores, ela tem uma temperatura mais próxima, né, no território. Quando ela é uma eleição nacional, ela tem uma temperatura um pouco diferente, mas dá para precisar uma média de abstenções desse número de eleitores que você nos informa que são aptos a votar. Existe aí uma quebra padrão de 10%, 15%, 20% ou mais? A média, em termos gerais, fica na faixa de 14%, né? E como você mesmo disse, por exemplo, na última eleição, a gente estava em plena pandemia, né? A abstenção naturalmente foi maior, mas foi uma situação atípica. Mas a média tem se estabelecido na faixa dos 14%. Significa quanto? Em números absolutos, mais ou menos quanto do total, João? Não precisa ser um número exato, mas só para a gente ter aí uma ideia de quantos. Porque é um número de eleitores que não comparece, que poderia estar elegendo um deputado estadual e um deputado federal, qualquer que fosse ele. Daí vem o interesse pela pergunta. Sabe por quê? Deixa eu fazer a conta rápida aqui. Dá 70 mil eleitores, mais ou menos, que essa é a faixa média, né? Fazendo em termos percentuais para o município de Sorocaba. É um número bastante... Por incrível que pareça, pois não. Bastante alto, né? E o que me surpreende também é que nós temos aqueles eleitores que estão com um título cancelado, né? Aqueles eleitores que em Sorocaba hoje são 80 mil eleitores que estão com o título cancelado, né? Aquela revisão biométrica que nós tivemos lá em 2018, que foi obrigatória, pessoa que não fez a biometria naquele tempo, teve seu título cancelado. Naquela época foram 88 mil. E de 2018 para cá, apenas 8 mil regularizaram a sua situação. Então nós temos 80 mil cancelados, mas um histórico aí de mais ou menos 70 mil que não vão votar. Então vejam só, são 150 mil eleitores, é um número bastante considerável. É um número robusto, né? Agora imagine que isso talvez tenha colorários, tenha comparativos, né? Em todo o Brasil, situações, né? Nós estamos falando no estado de São Paulo, que é o estado que a escolaridade, né? A cidade de Sorocaba não é uma cidade, não é um rincão distante, né? E o número é bastante significativo. Alana, você teria uma pergunta a fazer ao João, por favor? Sim, eu tenho sim. João, nós temos acompanhado, principalmente nesse segundo semestre, algumas mudanças em relação às regras eleitorais, principalmente no momento da votação do eleitor. Nós sabemos a respeito da situação do celular. No momento, então, em que o eleitor ele chega lá na sessão de votação dele, ele pode apresentar o e-título, é isso, né? Para o mesário ali, fazer sua biometria e seguir para a cabine. Mas a partir do momento em que ele segue para a cabine, o uso do celular, ele não poderá ser feito. Gostaria que você nos explicasse, detalhasse a respeito dessa situação e quais os tipos de punição que o eleitor pode ter caso ele não siga essa regra da proibição do uso do celular no momento da votação. Então, o eleitor, ele pode ir ao local de votação portando seu celular, justamente por conta do aplicativo e-título
que é um documento hábil para identificação do eleitor no momento do voto. Além do RG, carteira de habilitação, ou seja, qualquer documento de identidade. É documento hábil para a votação. O eleitor chegando lá com o seu celular, ele vai apresentar o e-título para o presidente da sessão, né? E na própria sessão eleitoral, nós vamos ter uma mesinha apartada, onde vai estar uma plaquinha escrita assim: deixe seu celular aqui. E essa mesinha, ela vai ficar longe da mesa do presidente da sessão e longe da cabina de votação. Mas mesmo assim, vai ficar numa posição tal que o eleitor que está votando consegue visualizar tranquilamente o seu celular. Então, ele faz esse procedimento, faz a identificação com o presidente, se dirige à mesinha própria para deixar seu celular, depois vai à cabina, faz o seu voto, retorna, pega o seu celular e depois pega o seu comprovante de votação. Ciclo de votação concluído com sucesso para o eleitor. Caso haja resistência... Caso haja resistência, o mesário vai explicar para a pessoa do cuidado em relação à quebra do sigilo do voto. Falar: olha, querido eleitor, você não pode dirigir. Pode acontecer de você quebrar o sigilo do voto. Nós estamos protegendo o seu direito de votar em sigilo. Mesmo assim, a pessoa insiste: eu quero ir com o celular de qualquer maneira, aí sim será, então, já comunicado à força policial e ao juiz eleitoral, para que ele compareça à sessão eleitoral para resolver essa lide. É certo. Ainda a respeito do domingo, primeiro turno, o que o eleitor ele pode não pode fazer em caso de manifestação, né, de apoio ao seu candidato? Por exemplo, ele pode vestir as cores relacionadas ao candidato dele, pode usar boné relacionado ao partido, quais que são, o que pode e não pode? Então, na verdade, no dia da eleição, qualquer propaganda eleitoral ou qualquer tipo de manifestação que sugira pedido de voto é considerada crime eleitoral. Entretanto, o eleitor, de forma silenciosa e individual, ele poderá se dirigir à cabina portando bandeira, broche, dísticos, de tal maneira que, desde que seja silenciosa, ele não pode ir mais 3, 5 pessoas fazendo pedido de voto. Essa pergunta considerado crime eleitoral. Essa é a pergunta que eu ia lhe fazer, porque assim, a manifestação é individual, mas eu vou com o pessoal do meu bairro num ônibus, individualmente, cada um com a sua camiseta, boné, aí não dá, né? Quer dizer, a manifestação individual, você está com o teu filho, eventualmente alguém da família, é uma manifestação individual, um bótum, né? Não é uniformizado e 10 pessoas, 15 pessoas no mesmo local de votação. Aí já significa um trabalho de campanha eleitoral, um trabalho de boca de urna, né? A falecida, finada boca de urna, que durante muitos anos alguns que estão sem cabelo, João, e os outros que já estão com cabelo branco, um pouquinho mais, vivemos com os santinhos jogados na porta dos locais de votação, de tudo isso. Quer dizer, essa manifestação individual tem um limite. Exatamente. Nós até temos cartazes de orientação nos locais de votação, justamente esclarecendo essa situação em relação ao modo do eleitor agir, né? Então, ele tem que ser sempre de forma silenciosa e individual. A região da Zona Norte de Sorocaba é a que concentra o maior número de eleitores da cidade. É a da própria 343, não é? Nós pegamos um pouco da 343, um pouco da Zona Norte. Entretanto, o cartório 356, ele cuida praticamente de toda a região da Zona Norte, né? Então, ele é o maior cartório eleitoral de Sorocaba. Você teria números aproximados? Tem. De 513 mil eleitores aptos a votar, ele tem 130 mil, o cartório 356. Só ele
tem 130 mil eleitores que ele deve administrar nessas eleições. Muito bem. João, eu gostaria a gente está caminhando para o final, né? Sorocaba tem uma estrutura da Justiça Eleitoral de quantos mesários, quantas pessoas vão estar envolvidas durante esse processo e qual o contato que o eleitor pode fazer, seja ele de maneira num site nacional ou localmente aqui em Sorocaba, de que maneira o eleitor que tenha dúvida, que ele possa encontrar um caminho do esclarecimento dessa dúvida. E quantos são a estrutura voluntária e aquela efetiva dos cartórios todos somados aqui da nossa Sorocaba? Então, o município de Sorocaba vai contar com 7 mil convocados para trabalharem nas eleições desse ano, entre mesários, apoios logísticos. Apoios logísticos são aquelas pessoas que vão ficar dentro da escola na recepção dos eleitores. Para você ter uma ideia, nossa preocupação até mesmo com relação à acessibilidade nos locais de votação. Em todas as escolas, nós teremos que a gente chama de apoio logístico, especialmente voltado para o trabalho de acessibilidade. E naquelas escolas em que o eleitor surdo, cadastrado na Justiça Eleitoral, nós teremos aquele apoio logístico com o apoio logístico Libras, que ele vai trabalhar com aquele eleitor surdo na linguagem brasileira de sinais, para que possamos ter essa inclusão social dessas pessoas. Com 7 mil pessoas aí envolvidas nesse trabalho. Muito bem. João, eu quero agradecer muitíssimo a sua participação esclarecedora, só pedindo realmente, em caso de outras dúvidas, aonde o eleitor pode encontrar informações, tanto no caso de Sorocaba, ou também através dos sítios digitais que ele possa se esclarecer. Ele pode acessar o site da Justiça Eleitoral, o TSE, o TRE, pode ligar para os cartórios eleitorais. O e-título é uma ferramenta, é um aplicativo que tem muitas perguntas e respostas e também nos tira bastante dúvidas em relação ao processo eleitoral. Então, o e-título é uma ferramenta bem simples, fácil, prática de manusear, que ajuda. Mas eu não sei mexer com isso, pode ligar para o cartório eleitoral, pode comparecer no cartório eleitoral. João, só para a gente ir concluindo, se você tiver uma falha, vamos dizer, energia elétrica ou uma urna não funcionar, nós temos ainda o sistema paralelo que seria feito no voto no papel. Quais são as providências que os mesários, presidentes de mesas, têm nesse sentido de tomar atitude? A urna eletrônica, ela funciona naturalmente na energia elétrica. Na ausência da energia elétrica, ela tem uma bateria interna com autonomia de 8 horas. Então, mesmo que falte energia, o processo de votação é continuado, não é interrompido em momento algum. Naturalmente, o mesário está orientado no caso de energia elétrica, já nos informar quando houve a falta de energia, justamente para a gente entrar em contato com as instituições responsáveis pela energia elétrica para a gente resolver esse problema. E mesmo que não consiga resolver, nós conseguimos fazer uma eleição totalmente sem energia. A gente consegue fazer o processo usando baterias reservas, conectar a urna sem problema algum. Maravilha, né? A gente às vezes acaba não sabendo desses bastidores das eleições. É importante que o eleitor tenha esta situação esclarecida, conhecida. Com a tua experiência, João, de muito tempo de eleições, você acredita que aqui eu não estou nem levando em conta primeiro ou segundo turno, eu estou levando em conta resultados. Obviamente que os resultados são levados ali, antigo Fórum Novo, que já não é mais nem Fórum Novo, ali próximo ao Colégio Salesiano, próximo ao Colégio Salesiano São José, para identificar ali no Mangal,
Eu pergunto, os mesários vão até lá e de lá são enviados ao TRE para depois encaminhar ao TSE. É esse o caminho natural que a gente tem acompanhado. Você acredita que pela experiência lá por 8 horas, 9 horas, a gente já tem aí resultados consolidados? Acho que até bem antes mesmo desse horário, 20 horas, eu acho que é um horário bastante estendido. Eu acho que por volta das 19 horas, 19 minutos, nós já tenhamos aqui, pelo menos em Sorocaba, a totalização dos votos. Então, a gente já fez uma dinâmica de chegada das mídias, né, dos pendrives, para que esse processo seja efetivamente concluído nesse horário que eu te falei. Muito bem. Olha, nós falamos com o João Lima, chefe do cartório da Zona Eleitoral 343 de Sorocaba, que de maneira muito gentil nos atendeu, esclarecendo a você, ouvinte da Rádio Jovem Pan. Pois não, Alana? Rapidamente, temos perguntas de ouvintes aqui, caso o João possa nos responder. São perguntas interessantes e relevantes. João, rapidinho, só para nós tirarmos essas dúvidas então. Olha, o André Maris pergunta, se eu for com o celular no bolso, pergunta aí, Kiko, fazendo favor, posso entrar na cabine de votação com o celular no bolso? Alô, João? Posso responder? Oi, sim, pode responder. Já ouvi. Posso responder então? Sim. Tá. Olha, o mesário, ele vai visualizar o eleitor, lógico. Ele percebendo que o eleitor está com o celular no bolso, ele vai indagar ao eleitor se ele possui ou não celular. Se o eleitor disser, não possuo, ele vai falar, pode votar. Entretanto, o mesário vai deixar essa anotação em ata, sugerindo que ele está com o celular no bolso. Ele vai registrar em ata a ocorrência. Tá certo. Outra pergunta, rapidamente, Delton Costa pergunta, terminando a votação, posso tirar foto do bilhete de resumo da urna? Eu não sei o que é isso. Na verdade, comprovante? O comprovante. Na verdade é o seguinte, João, é importante a gente esclarecer o ouvinte, Alana. Existe um relatório de urna que os partidos eleitorais têm de cada sessão. Encerrado o processo de eleição, é imprimido um boletim no qual os partidos têm, todos os partidos têm acesso com seus fiscais responsáveis em ter este extrato. Agora, mas isso lá no cartório, né? Isso no cartório partido. Eu acredito que é essa a dúvida dele, né, João? Que existem aqueles boletins que são impressos, né? Pode falar, João. Entendi agora. Então é o seguinte, isso é no final da eleição, naturalmente, né? Às 17 horas, quando emite-se o boletim de urna, imediatamente o boletim impresso, após o último eleitor votar, ele torna-se público e ele é fixado na sessão eleitoral. Qualquer pessoa, qualquer eleitor pode sim. Inclusive, o boletim de urna tem o QR Code. Então, ele pode fazer a leitura do QR Code e comparar o resultado daquele boletim de urna que foi divulgado na sessão com o boletim de urna que foi apurado lá no TSE. É até bom que ele faça isso. Faça o convite mesmo ao eleitor, à eleitora, que leia o boletim de urna, leia o código QR Code e compare com o resultado oficial publicado na internet. Excelente oportunidade para o eleitor. Outra pergunta da Francine Vaz. Bom dia, posso levar minha filha de 7 anos para me acompanhar na cabine de votação? Não tem problema, pode levar tranquilamente. João, eu quero realmente agradecer a tua presença. Eu acho que esta questão de boletim de urna é algo muito claro e é importante a gente lembrar que os partidos normalmente têm seus fiscais, tá? Então os partidos tiram foto de todos esses boletins e fazem as suas somas paralelas. Isso é permitido. Informação mais relevante que o João nos passa hoje é que, como esse boletim vai estar fixado nas zonas eleitorais, você pode retornar depois das 5 horas com aquela emissão feita e colada. De repente você vai falar, eu votei nessa sessão, não tem nenhum voto, eu votei para esse candidato, não tem nenhum voto para esse candidato na sessão em que eu votei.
É uma maneira dele perceber que está tendo problema, que até agora não teve, desde 90 e tanto a gente nunca teve problema. Nós somos modelo para o mundo, né? Mas a justiça está absolutamente transparente, mais ainda neste pleito, para que a gente possa validar a força da democracia brasileira. João, muitíssimo obrigado, muito bom, boa sorte no trabalho. Pois não, fica à vontade, João, pode falar. Eu queria fazer um outro lembrete aos eleitores e eleitoras, se vocês me permitirem. Claro. Esse ano nós teremos 5 cargos em disputa, começando com o deputado federal, estadual, senador, governador e presidente. São muitos algarismos a serem digitados. Então, faço o convite, leve sua cola, anote os números dos candidatos, levando a sua cola para não errar no momento do voto. E aí você faz o seu ciclo de votação com bastante tranquilidade. Já fizemos a média aqui, dá 1 minuto que o eleitor vai conseguir fazer o seu ciclo de votação levando a sua cola. Muito bem. Nós falamos com o João Lima, chefe do cartório da Zona Eleitoral 343 de Sorocaba. Deu uma aula aqui de informações, de muita gentileza, como sempre que nós avocamos a Justiça Eleitoral de Sorocaba e nossa toda a região. Sucesso, bom trabalho para esses quase mais de 7.000 trabalhadores voluntários que vão estar nesse processo eleitoral, e que a gente realmente tenha um dia de paz, que o sol volte no domingo, porque as previsões mostram nesse sentido a mudança de temperatura. Parece que a divindade conspira para a democracia brasileira. João, muito obrigado, viu, pela sua generosidade em nos atender a pedido aqui da nossa querida Alana. Eu agradeço mesmo essa oportunidade, estou à disposição, qualquer momento aí pode me ligar, eleitor que quiser conversar, pode ligar também, estou à disposição. Eu quero tirar dúvida. O eleitor não pode ir para fazer o seu voto com dúvida, acreditando em informações e desinformações, vamos assim dizer. Então, o eleitor tem que ficar bastante atento na informação verdadeira, exercer o seu voto com bastante consciência e tranquilidade. Grande abraço a todos. Muito bem, grande abraço. Falamos com o João Lima, chefe da Zona Eleitoral, chefe do cartório da Seção Eleitoral 343 da Zona Eleitoral de Sorocaba. Bela pauta, Lana, subindo aqui a audiência através dos aplicativos. Sim. Ela proporcionaliza o interesse que o ouvinte, que obviamente está sintonizado no 91,1 e também nas plataformas digitais. Kiko, vale lembrar algo que o João Lima ele citou ali no final, foi a respeito da colinha, que ajuda o eleitor a lembrar o nome de todos, o número de todos os candidatos. São vários candidatos nessa eleição. Vale lembrar que nós temos a colinha. Nós temos a nossa colinha no IPA Online, né? No Instagram, no Facebook, no portal ipaonline.com.br. Você pode adquirir lá uma cópia dessa colinha. Não, pode pegar. Né? Pode pegar Tem que adquirir nada. A Lana já está querendo vender a cola, não. Adquirir é uma palavra chique, na verdade, né? Eu exagerei aqui. Mas a verdade é assim, é bom lembrando que é papel e caneta, tá? Não pode entrar com celular na cabine de votação. Pegue sua caneta, a colinha lá disponível então no Jovem Pan Sorocaba, no IPA Online, anota os números do seu candidato e faça seu voto tranquilo. Firme e forte, tá? Não pode esquecer mesmo de levar a colinha. Café